Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio do Giro da Transparência podcast, que segue mergulhando nos bastidores das organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Sempre trazendo um pouquinho dos bastidores, dos segredos por trás de empresas que se destacam na arte da transparência, apresentando também as principais informações da bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, te conduzo nesse caminho fascinante por estratégias, desafios, inovações que tornam essas organizações dignas de tal reconhecimento. Conversando com líderes que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios, com histórias inspiradoras e, claro, entendendo um pouquinho como as empresas vencedoras do Troféu Transparência têm moldado o cenário empresarial com práticas exemplares. E hoje a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre a importância da auditoria, como esse trabalho auxilia as companhias nessa era da responsabilidade. Recebo no Giro da Transparência o Guilherme Nunes, sócio da KPMG Brasil. Guilherme, prazer te receber por aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sandro. Obrigado, Unifac, pela oportunidade. Para nós é sempre uma honra, como firma, estar associado a essa bandeira, né, que a Unifac promove com tanta ênfase, né, com tanta seriedade, que é a bandeira da transparência. Então, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Queria começar, antes da gente falar da era da responsabilidade, falando sobre o processo da auditoria para empresas que ainda não conhecem a fundo, que ainda não passam por esse tipo de processo, ou quem está acompanhando o podcast também. Como é que se dá na prática uma auditoria? Qual a importância? Como é que isso ajuda no dia a dia das empresas? Legal. Bom, é uma excelente pergunta e talvez seria uma resposta um pouco longa, né? Discorrer sobre o processo de auditoria, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Obviamente, quem busca uma auditoria, né, as empresas que buscam uma auditoria, buscam ter uma maior confiabilidade, né, nas informações que são prestadas, né, tanto para donos ou acionistas ou até para o público geral, né, os diversos stakeholders das empresas. O processo de auditoria, ele, embora o produto final seja um relatório sobre os números da empresa, né, afirmando se eles estão materialmente corretos, né, em um linguajar talvez mais simplista, existe todo um processo por trás disso, né, para se chegar nessa conclusão. Então, até a gente chegar aos números, existe muita coisa que é feita durante o processo que antecede a isso. Desde o processo de aceitação de um cliente, então, as firmas de auditoria, antes de elas aceitarem um cliente, elas fazem toda uma análise, uma diligência para verificar a questão de reputação da empresa, né, e da administração da empresa, dos seus acionistas, para elas terem um conforto de que é razoável e existe um risco bem controlado, né, em aceitar uma nova empresa como cliente. A partir dali, o trabalho de auditoria é feito iniciando com o entendimento de todas as operações da empresa, né, o ambiente em que ela está inserida, quais riscos de negócio que afetam a companhia que podem ter reflexos nos números, né, quais controles internos e processos que a empresa tem para mitigar esses riscos, né. A gente avalia os controles de sistemas de informação, né, será que os controles são bons o suficientes para gerar números confiáveis, né? E a gente conversa com as áreas operacionais, né, de RH, de controle de estoques, vendas, compras. Então a gente percorre, a depender da indústria, obviamente, né, de cada setor, percorremos as diversas áreas da empresa para obter um entendimento das operações, dos processos e controles internos. E a partir dali a gente desenha e planeja nossos testes de auditoria, né? Podem ser mais analíticos ou mais documentais. Na medida que a gente avança no processo de auditoria, a gente pode identificar questões relacionadas a recomendações para aprimoração dos controles internos, aprimoramento dos controles internos para as empresas. A gente tem uma comunicação constante com a administração, não só para chegar a uma conclusão sobre se os números estão adequados ou não, mas também para trazer também recomendações que podem servir para a companhia aprimorar seus controles internos. Isso é feito, a depender do tamanho da empresa, durante semanas ou durante meses, né? Quando são empresas muito grandes, a gente praticamente fica boa parte do ano lá, né? E as equipes variam de tamanho. Envolvemos especialistas de várias naturezas, né? De acordo com a complexidade de cada empresa. Especialistas da área fiscal, de corporate finance, atuariais, a depender das necessidades. Um trabalho bastante complexo, né? E bastante completo, que visa chegar ao nosso relatório final, que é o relatório de auditoria, que a gente conclui se aqueles números
estão materialmente corretos ou não, ou se tem alguma ressalva, alguma exceção a ser reportada. A gente tem falado, obviamente, a bandeira da transparência dentro dessa relação entre quem está fazendo a auditoria e a empresa. Acho que é óbvio que a transparência tem que ser total, né? Não adianta você omitir ou não passar alguma informação, uma informação equivocada, que aí no fim o trabalho não vai dar certo, né? Sim, não, e se a gente tiver também algum indicativo de que as informações estão sendo prestadas, estão sendo intencionalmente erradas ou algo nesse sentido, a gente tem na verdade, a gente tem até uma conduta de trabalho, né, até de potencialmente interromper o trabalho e se abster, né, de continuar executando o trabalho. Para as empresas também é essencial buscar uma empresa de auditoria também transparente, também com que tem um nome, Sem dúvida. enfim, que faça um bom trabalho, com credibilidade, essa palavra que eu buscava, porque também não adianta você contratar para te auditar alguém que não é transparente, né? Com certeza. A relação na auditoria entre empresa auditada e auditor, de forma geral, ela é muito positiva, né? Os dois estão buscando um objetivo em comum, né? Que é a empresa tomar o benefício do processo de auditoria, um processo trabalhoso, mas é um processo que traz benefícios, né? E nós, da auditoria, a gente também quer executar o trabalho de maneira mais eficiente possível, né? Com o maior nível de qualidade possível para chegar nas conclusões adequadas, né? Que esse relatório seja um relatório adequado e que reflita, de fato, a situação da empresa. Então, de fato, na maioria das vezes, os dois estão caminhando com objetivos bastante claros, né? E com divisão de responsabilidade, mas com objetivo final comum. Bom, a gente está falando aqui de era de responsabilidade, são várias responsabilidades, a gente pode falar, dependendo da companhia, tem níveis, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, enfim, como isso, esse novo conceito, o que ele traz de desafio para as empresas, na sua avaliação? Hoje, o grande tema hoje é o ESG, né? Então, a gente está falando, né, de questões ambientais, questões de responsabilidade social e também de governança, né, e princípios éticos, né? Esse é o tema da vez, certamente, é a bola da vez, né? Então, até então esse tema talvez ficou mais restrito à sustentabilidade, né, que foi algo, né, que foi buscado por algumas empresas, né, por muitos anos. Mas agora eu diria que todas as empresas, se elas não atentarem para esse tema, né, e não de fato incorporarem isso nas suas estratégias, né, operações e ações do dia a dia, elas estão fadadas a não sobreviver por muito tempo, né? E as questões regulatórias, elas estão acompanhando isso e estão ganhando uma velocidade muito grande, né? Então, muito em breve, as empresas vão precisar, hoje elas fazem isso de maneira voluntária, mas muito em breve, a partir de 2026, as empresas vão precisar, de fato, emitir relatórios, né? Divulgando informações relacionadas e vários indicadores relacionados a ESG. Né? E essas informações vão passar por um processo de asseguração pelos auditores também. Então, isso é uma exigência dos stakeholders, né, do mercado de forma geral, e os reguladores estão puxando essa agenda fortemente, o Brasil fazendo um excelente trabalho também, movendo essa agenda com velocidade. Então, os requerimentos nesse sentido, em relação à transparência, não só questões contábeis financeiras, né, que era a exigência até o momento, né, mas também abrangendo temas como responsabilidade social, sustentabilidade e questões éticas, elas vão acontecer e de maneira muito rápida e de maneira bastante abrangente. Então, tem um trabalho grande aí para as empresas pela frente para ser feito e para os auditores também em se adequar a esses novos requerimentos. É isso que eu ia falar. Exige um processo de capacitação dentro das empresas, claro, para avançar nisso, mas também dos auditores também, né? Tem que continuar evoluindo para atender o que tem uma exigência para as empresas, mas também tem uma exigência para os auditores, né? Sem dúvida. A gente já, como por exemplo na KPMG, nós já estamos treinando nossos profissionais de auditoria, que tipicamente tem o conhecimento mais voltado à área contábil e de auditoria. O objeto do nosso trabalho sempre foi muito mais, né, as informações contábeis. A gente já está treinando nosso pessoal para começar também a ter habilidades para prover asseguração sobre outras informações além da contabilidade, né? Então, mas é um trabalho árduo, né? Vai exigir muita capacitação das empresas de auditoria e também das empresas auditadas. E não só isso, não só capacitação em termos de conhecimento, mas investimento em sistemas, né? Porque as empresas vão precisar de ferramentas e sistemas para capturar as informações necessárias, processar, registrar e depois divulgar. As empresas também estão mais acostumadas a lidar com dados contábeis financeiros, né? E agora elas vão ter que fazer uma captura de informações com uma abrangência muito maior e precisam adaptar os seus sistemas para
faço essa captura de maneira razoável e precisa. A gente tem visto como a tecnologia tem transformado uma série de processos dentro de todas as áreas. Na auditoria também, os processos de auditoria têm mudado muito e a tendência é que eles continuem mudando por causa da tecnologia? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é algo que é uma jornada, né? Não tem fim, né? É um caminho de uso contínuo, né? E cada vez maior da tecnologia. A tecnologia, no final do dia, é um aliado, né? Seja para as empresas, seja para as empresas de auditoria ou para as empresas auditadas. A gente vem de algo que na tecnologia era algo que ajudava a gente no processamento de informações de alto volume, né? Alguma coisa mais em termos de automação. A gente começa agora a caminhar mais para o uso de inteligência artificial, né? Nos trabalhos, o que permite a gente buscar informações de maneira muito mais focada, né? Então você imagina que uma auditoria mais do passado, né, feita no passado, a gente fazia amostragens, né, de um volume enorme de transações, fazer uma amostragem, fazer teste de alguns itens daquela amostra, com base estatística, obviamente, mas, né, olhando alguns itens de uma amostra de uma população bastante grande. Humanamente impossível olhar tudo, né? Mas agora a gente começa a caminhar para algo que fica mais, que tem uma abrangência maior, né? Então, a gente consegue olhar para um universo grande de informações através do uso de tecnologia, treinando ferramentas para que elas, de maneira crescente, consigam interpretar informações, né, e dados e transformar aquilo em informação nova, né? Então, a inteligência artificial generativa vai ajudar muito nesse sentido. Então, estamos investindo fortemente nisso, né? É lógico, tudo isso passa para o processo de homologação, a gente não pode, né, sair usando ferramentas novas, né, de maneira solta. Nossa profissão é bastante regulamentada, então tudo que a gente implementa passa para o processo de teste, de validação, né, tudo que a gente ensina a ferramenta a executar, né, de maneira automática, a gente passa para o processo de homologação. Mas, de fato, isso é uma tendência forte ela é só o início, né, só o início dessa jornada. Acredita que em quanto tempo isso pode ser uma realidade? Isso já é uma realidade, mas talvez em análises mais pontuais, né? Porque eu vejo que daqui a alguns anos isso vai ser algo que provavelmente vai corresponder a boa parte do nosso trabalho, né? Então, hoje a gente já consegue, de fato, não só usar a inteligência artificial para pegar informações e, de repente, resumir elas, porque imagina o seguinte, né? Você tem uma série de contratos para revisar. Aqueles contratos são todos da mesma natureza, né? Contratos de empréstimo, atas de reunião, por exemplo. Hoje as ferramentas já fazem uma pré-leitura daquela informação, que antigamente uma pessoa precisaria ficar lendo e grifando e capturando aquela informação. Hoje as ferramentas já fazem uma leitura automática daquelas informações e vão buscar aquela informação mais específica que você designou que ela fosse buscar. Isso é algo que já é uma realidade hoje, né? Acho que o próximo passo que a gente está entrando agora é, de fato, a gente ensinar essa máquina a fazer através de perguntas, né? E a gente precisa agora treinar as nossas pessoas a fazer perguntas inteligentes para que a máquina, né, para que as ferramentas vão buscar aquela informação. E agora a análise a ferramenta vai fazer a análise das correlações das transações de informações das empresas, comparar também com informações externas de mercado, né? E daí, ao fazer isso, a ferramenta vai voltar conosco, o auditor, né, dizendo: olha, aqui tem uma transação, tem um outlier, né? Tem um comportamento não usual, tem uma exceção. A gente pode focar o nosso esforço de auditoria, né, nossa massa cinzenta, vamos dizer assim, naqueles outliers e não em tarefas mais operacionais e transacionais, que são mais básicas, né? A gente pode, de fato, usar a ferramenta para deixar o trabalho mais nobre, né, mais inteligente, mais crítico, né? E a gente poder focar naquilo que pode, de fato, representar um risco maior de auditoria, né, e um risco também para uma companhia. Acho que isso é importante, né? A gente vive um momento em que muita gente tem medo de a inteligência artificial. O que vai acontecer com tantos tipos, formatos de trabalho? Por exemplo, na auditoria, o olhar humano continua essencial. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? O trabalho envolve uma série de pessoas, uma série de profissionais, cada um com a sua nível de responsabilidade, mas no final do dia tem um sócio de auditoria, que é o responsável técnico, que assina um relatório de auditoria, né? Ele tem uma responsabilidade pessoal em relação àquilo. Nada vai substituir o julgamento, né, daquele profissional experiente que feito todo esse processo de auditoria que eu comentei, né, desde o planejamento, né, entendimento dos negócios, testes documentais, testes analíticos. Ao final de todo esse processo, existe uma conclusão do trabalho, né? Naquele momento, o sócio ele olha para tudo aquilo que foi feito, as conclusões, e ele tem que estar confortável de que
as coisas param de pé, né? Que foi visto faz sentido, né? Está bem endereçado. E tem muitos itens julgamentais, né? E nada vai substituir o julgamento profissional, né? Dos responsáveis que estão concluindo aquele relatório de auditoria. Bom, do lado da auditoria, olhando para dentro das empresas, a tecnologia, seja a inteligência artificial e tantas outras, também tem ajudado na transparência das empresas? Sem dúvida, sem dúvida. Como eu comentei, né? Anteriormente a gente pensava mais a tecnologia sendo um meio, né, de processamento de um grande volume de dados e informações. Mas agora a gente já vê companhias também usando também, através do que eu comentei, né, de criando, por exemplo, análise via BI, né, correlações e relatórios que saem com a informação praticamente real time do que está acontecendo, não precisa esperar os números contábeis, né, fechar o balanço, né, e daí dias ou semanas depois ter a informação pronta, né. Hoje em dia as empresas têm muitas informações, têm muitas ferramentas que permitem ter informações de maneira mais ágil, né, e com bom nível de precisão para tomar decisões de maneira tempestiva. Então, a tecnologia está permeando, todas as áreas, né, a auditoria, né, e todas as empresas que a gente atende, de forma, de fato, não é um fim, né, é um meio, né, de facilitar e trazer mais precisão, né, e mais poder de análise para os profissionais. Desafio nosso de aprender a utilizar ela da melhor forma Sem dúvida. possível. E com segurança, como você bem pontuou, né? Acho que isso é fundamental, né? Com o risco de ataque cibernético, né? De ferramentas que surgem, né? De fato, ainda mais nós, né? A empresa de auditoria, né? Que tem toda a reputação e todo o cuidado de dados e a confidencialidade, né? Então, de fato, isso é levado de maneira bastante séria para que não haja vazamento de informações, né? Para que o que a gente cria de conteúdo é um conteúdo criado internamente, né? E não é algo que a gente... As ferramentas que a gente ensina, né, como machine learning, são com conteúdo interno nosso, né, e não são algo que a gente ensina e provê de forma aberta, né. Então a gente de fato tem um cuidado muito grande para preservar a confidencialidade e a segurança das informações. Para a gente encerrar, olhando todo esse trabalho, chegando ali no momento da tomada de decisão, como é que a auditoria, os auditores podem auxiliar as empresas a, no momento final de tomada de decisão, tomar a decisão que seja correta ou a mais correta possível, no sentido de pode acontecer um erro, nem sempre a decisão vai dar certo, mas que esteja bem fundamentada e com a transparência em vista. Essa aqui eu preciso pontuar um pouco a divisão de Tarefas. porque isso é muito importante, né? É um princípio básico, né? Então, o papel do auditor não se confunde com o papel da empresa, né? E o auditor não pode também ser um meio de, né, parte do processo decisório da empresa, né? Isso configuraria conflito de interesse, né? Então, a nossa profissão é bastante regulamentada nesse sentido. Mas talvez, endereçando a tua pergunta, né? Guardadas essas divisões claras de papel, o que o auditor faz, ele ao fazer a auditoria ou a asseguração ou a revisão, né? Dependendo do escopo do trabalho, ele está contribuindo para prover, né, para confirmar, né, a confiabilidade das informações, né? E, em primeiro lugar, a responsabilidade da empresa, né, de ter de ter controles internos e análises, né, revisões que garantam essa confiabilidade das informações, a qualidade das informações e a integridade das informações. Mas o auditor ali, ele tá ali para também confirmar, né, que aquelas informações têm confiabilidade, né? E com base nisso, daí as empresas podem tomar decisões com informações mais confiáveis, né? Eu acho que esse é o papel mais importante aqui, né? Em termos de validação das informações, e daí aquelas informações são base importante para tomar decisões, as decisões podem ser tomadas com mais segurança, porque as informações são confiáveis, eu diria assim. Mas o nosso trabalho, a gente faz uma contribuição importante para as companhias, né? Dentro do limite nosso trabalho, como eu comentei anteriormente, que é como a gente passa por todo esse processo, conversa com várias pessoas da empresa, entrevista, né? Várias pessoas da empresa e passa por diversos processos, a gente tem como resultado um conteúdo muito rico, né, de feedback para a empresa, de recomendação de melhoria dos controles internos e processos. Então isso, de fato, é algo que a gente pode fazer, a gente deve fazer como auditor, né? Não afeta a nossa posição de independência. Então, ao final dos trabalhos, a gente emite uma carta de recomendações com uma série de sugestões de melhoria nos controles internos e processos que também contribuem para a melhoria, né, do ambiente de controle interno e de qualidade da empresa.
Muito obrigado pela participação. Prazer te receber aqui. Até uma próxima. Prazer foi meu. Muito obrigado. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você também a fazer parte da Bandeira da Transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. A transparência não é só uma prática, é um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Continua com a gente, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro. O Giro da Transparência de hoje fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.